Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso podcast Novamente. Nosso podcast que tem o propósito de renovar a sua mente pela verdade da palavra de Deus, com base em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós nos reunimos aqui para passar a você um conteúdo, testemunhos, verdades da palavra, que vão ajudar você a renovar a sua mente pela verdade do Evangelho e de testemunho de irmãos que avançaram, estão avançando no propósito de Deus, debaixo da revelação do Espírito Santo, tendo as suas mentes renovadas pelo poder da palavra e pela inspiração do Espírito Santo em cada um. Nós temos a alegria de ter recebido aqui já alguns irmãos com seus testemunhos, e hoje eu tenho a alegria de receber aqui o nosso irmão Fernando Mack, que é um chefe muito respeitado, um chefe super conhecido aqui no Mato Grosso, no Brasil e aqui em Cuiabá, e nós temos a alegria de tê-lo conosco em nossa igreja. Nós vamos saber tudo sobre ele, sobre o empreendimento, seu testemunho de vida, a sua experiência com o Senhor. Quero dar boa noite, Fernando. Qual é a sua expectativa? Você está com expectativa hoje sobre o nosso podcast, essa nossa conversa? Dá uma boa noite para o pessoal aí. Bom, pastor, boa noite. Primeiramente, uma alegria estar aqui. Para mim é uma felicidade poder falar um pouco da nossa vida, da nossa experiência, principalmente de como Deus tem agido nos nossos projetos. Enfim, se a gente puder contribuir com alguém, né, que de repente está escutando em casa ou vai escutar o podcast depois. Sim. E a gente consiga contribuir com alguma mudança de mente, né? Dentro do propósito do Senhor, já vai ser para mim uma alegria. Obrigado. Ótimo, com certeza você é muito bem-vindo, e com certeza a gente contribui sim. Na verdade, quando Jesus nos chama a sermos testemunhas, né? Ele diz: sede minhas testemunhas, testemunhar a respeito do Evangelho, do poder do Evangelho, aquilo que ele faz em nós e através de nós. E o testemunho é poderoso, porque é uma experiência especial sua, própria, genuína, particular, e que muitas pessoas se identificam. Então nós vamos falar aqui tanto da sua experiência com o Senhor, com o Espírito Santo, com as direções de Deus, como também da sua experiência, da sua vivência, a sua prática profissional, os seus negócios, você como empreendedor, e tudo isso com certeza agrega muito, eu não tenho dúvida que agrega muito às pessoas, né? Para começar, eu queria que você se apresentasse então, para aqueles que não te conhecem. Fala um pouco da sua esposa, dos seus filhos, sua família. Você tem 2 filhos, não é isso? Isso. Bom, eu sou casado há 16 anos com a Ana Carol Mack. Carol é minha parceira de vida. Nós temos 2 filhos, sim. Maria Olívia e João Pedro, né? Maria está com 9 anos e João está com 6 anos. Uma idade muito gostosa, né? De curtir os filhos. Para o empreendedor, a gente já pode até começar falando sobre isso, sempre aquela questão que, assim, você se divide entre o empreendimento, o trabalho, suas responsabilidades e a presença com a família, com os filhos, desfrutar dos filhos. Você tem noção disso? Tem conseguido ter esse tempo de qualidade? Eu acredito que, eu até considero muito ruim a fala de pais de filhos grandes que dizem: olha, nem vi meu filho crescer. Eu acho que isso é muito triste, né? Um pai que não, ele está querendo dizer, não vi, os meninos cresceram tão rápido, quer dizer, eu não participei da vida deles. Isso realmente é um tempo que não volta, né? Não tem jeito. Como que você lida com isso, com tantos desafios de empreendimento que você tem e ao mesmo tempo uma família para se dedicar? Pastor, inclusive o senhor está falando, eu estou lembrando aqui, veio um filme na minha memória. A minha primeira vez que eu empreendi, tem 10 anos atrás, né, que eu trabalhei quase 17 anos como empregado. Sim. E o principal motivo foi ter mais tempo próximo do que Carol estava grávida na época, né? A Maria nasceu em 2013. E a dedicação da vida de um chefe de cozinha, ela são muitas horas por dia. Muito intensa, Muito intensa, né?
Então, a gente trabalha muito mais quando o restaurante está fechado do que quando o restaurante está aberto. Sim. E eu acumulava, na época, na empresa que eu trabalhava, eu acumulava 2 funções. Eu era chefe executivo e era gerente geral do restaurante. Sim. Restaurante mais premiado do Centro-Oeste, tinha por volta de 60 funcionários. Então, além da cozinha, eu também fazia praticamente toda a gestão do empreendimento. E aí, quando o Carol engravidou, eu tomei a decisão. Eu lembro que eu busquei alguns amigos meus. Um deles foi meu antigo chefe, né, que é o Alex Atala. Sim. Liguei para ele e tirei umas dúvidas. Falei, eu estou pensando em sair. Eu já estava há muito tempo, tinha um bom salário, né, então isso acaba segurando muitas vezes a gente. Com certeza. E eu lembro que eu sentei com um amigo meu que também era empresário e ele conseguia fazer isso. Ele tinha a empresa dele, todo dia levava a filha dele na escola, viajava. E eu falei, o que esse cara consegue fazer tudo isso, né? Que legal. E hoje é meu grande amigo, né, o João Carlos Caldeira. Sim. Tem um evento grande de gastronomia. Ele era professor de gastronomia, né? Já era professor de gastronomia e eu me aconselhei com ele. Legal. E aí eu pedi minhas contas e saí para fazer a consultoria. Olha que, então quer dizer que uma mola propulsora, que eu posso dizer assim, um dos motivos de você ter empreendido é exatamente essa questão de tempo de qualidade com a família. Tempo de qualidade. Então você vê, você tem, desde lá você já tem prioridades na sua vida. Perfeito. E aí nós vamos falar um pouco da sua vida profissional, mas já deixando claro que isso de maneira nenhuma substitui, ou você, para ser um profissional de sucesso, é preterido na sua família, dos seus filhos. Você consegue equilibrar bem isso e é muito possível ter sucesso nos negócios e desfrutar de filhos e da família. Perfeitamente. Inclusive, com a abertura da nossa última empresa agora, que é o nosso restaurante, eu conversei isso com o Carol e falei, olha, se for para me afastar, para a gente ficar afastado dos nossos filhos, Sim. Eu não quero. Tá? Eu prefiro que a gente continue com a nossa empresa, muito que já tinha 9 anos, para a gente continuar junto deles, né? Poder dar atenção, porque a gente sabe que os filhos um dia vão morar em Nova York, né, pastor? Vão estudar. É verdade, aí você não vai ter mais perto. Só nas férias de vez em quando. Só nas férias, exatamente. Então, Fernando, você estava até dizendo, para quem não sabe, você trabalhou com Alex Atala, inclusive você é parente dele, não é? Isso, nós somos primos, primo e irmão. Ele foi meu chefe, foi mentor. A gente trabalhou junto há alguns anos. Você começou a sua vida profissional com ele ou não? Foi depois de um tempo? Não, foi depois de um tempo. Eu vou tentar resumir um pouco, mas assim, eu iniciei minha carreira com cozinha japonesa num restaurante em São Paulo também, chama Kinoshita. Um restaurante pequenininho, então a gente fazia de tudo, lava louça e tal. Nessa época você não era casado ainda? Não era casado. Solteiro? E aí a gente... as pessoas perguntam como é que eu comecei a cozinhar, né? Sim. Então, eu comecei a cozinhar quando era criança, em casa, né? A minha filha, Maria Olívia, por exemplo, com 9 anos, os dois gostam de se meter na cozinha, né? E eu morro de medo de faca, fogo. Sim. E eu lembro de com 7, 8 anos, minha mãe deixava fazer de tudo. Mas né? Eles fazem isso porque já está no DNA, então. Está no DNA, E eu, como sou filho de militar, eu morei em vários locais do Brasil, Sim. né? E eu era uma criança que gostava muito de ir no mercado, então chegava, por exemplo, morei na Amazônia, Belém do Pará, morei em Recife, morei em vários locais. Sim. E aí minha mãe me levava nos mercados, eu sempre voltava com alguma coisa da feira e eu via o peixeiro limpar o peixe, eu achava que limpar o peixe era fácil, né? Sim. Até ir trabalhar com cozinha japonesa. Que é algo muito complexo, né? A cozinha pro japonês, eles levam assim num aspecto muito técnico, né? E aí eu fiquei um tempo com cozinha japonesa, mas aí eu acho que meu DNA tinha a cozinha brasileira, né? E foi daí que eu fui trabalhar no Dom. Trabalhei lá no Dom. É tudo em São Paulo, né? Tudo em São Paulo. E aí, final de 2010 para 2011, eu recebi um convite da Ariane Maluf e vim para chefiar o Mahalo, né? Sim. Então, no início, eu era chefe de cozinha. Sim. Tá? Um ano depois eu era gerente geral do restaurante. Aí eu comandava todo o restaurante. Toda a equipe. Isso. Aí já entra experiência com gestão de equipe, Perfeito. lidar com pessoas. Você não tá mais. Você não é aquela pessoa mais ali que está
com a mão na massa ali, fazendo as coisas que um cozinheiro gosta. Porque, exato. você citou aí, é uma paixão de adolescência ali, de infância. Aí você vai para níveis mais complicados e mais desafiadores, que é lidar com equipe, lidar com gente, temperamentos diferentes. Então tudo isso é um grande desafio, né? É um desafio. Você encarou bem? Como é que for? O que você pode dizer assim da sua carreira de hoje, do começo até hoje? Qual que foi o maior desafio que você encarou assim? Você falou, meu Deus, o que é isso? Será que eu avanço? Será que não? Você teve um grande desafio assim que te marcou? Tive. Na carreira, é o que eu sempre falo, a diferença entre um cozinheiro e um chefe, ele está na gestão de equipe. Porque um chefe de cozinha, muitas vezes para o mercado assim, para o senso comum, né, que não é do nosso mercado de gastronomia, ele é a pessoa que cursou uma universidade de gastronomia, né? Então, grandes chefes, por exemplo, eles surgiram antes das faculdades de gastronomia, né? A faculdade de gastronomia ela veio de 1999 para cá. Mas a grande maioria das pessoas que se destacaram, eles têm uma mente empreendedora. Então, eu sempre falo isso, né? Que a gente não precisa ser dono ou ter CNPJ para empreender. Sim. Então, eu acredito que sejam degraus, né? Sim. O cozinheiro, a nossa profissão ela é muito comparada com um atleta de alta performance. É diferente, porque todo mundo cozinha em casa. Eu conheço excelentes cozinheiros de final de semana. Sim. Mas aí ele faz comida para 20 pessoas. Eu conheço, a minha sogra é uma. A gente come todo final de semana lá, porque a comida é muito boa. Comida boa. mineira, ué. Minha sogra e meu sogro, agora eles fazem uma dupla lá que é fantástica. Exato. Mas é esse de final de semana. É outra coisa. É diferente. Cozinhar profissionalmente, aí são níveis diferentes. A pessoa tem que entender de tecnologia, de gestão de equipe. Hoje, os cozinheiros escrevem livros, né? A profissão ganhou uma notoriedade com programas de TV, né? Então, que em alguns países que são mais evoluídos, eles já existem faz tempo. Sim. E aí é um desafio nosso para ajudar a desenvolver as pessoas, né? A pessoa que tem a pessoa que tem a paixão por cozinhar e a pessoa que quer levar isso profissionalmente. Então, me diz uma coisa, e essa questão da mente, porque existe a mente vamos dizer, você falou aqui antes, né, que é um cozinheiro, mas é um chefe de cozinha, tal. Como você leva a mente de uma pessoa que é um cozinheiro, ainda que um ótimo cozinheiro de uma grande empresa, ele é um funcionário, a ter uma mente empreendedora, a passar a empreender, porque existem muitos desafios e também existem muita coisa que você abre mão. Você pode ganhar muito com essa questão do empreendimento, mas você corre muitos riscos que tem muita gente que às vezes quer empreender, mas ele não tem coragem, né? Porque ali o funcionário ele tem um certo zona de conforto, ele tem uma zona de segurança, ele tem ali um respaldo. Como que você acha que alguém que tem uma mente de um simples funcionário ali, ou um cozinheiro, alguém que está inserido numa equipe, para ser um empreendedor? Quando você acha que na sua vida mudou essa chave aí? Você já citou que foi a questão da família, foi uma das coisas, né? Como que foi isso para você, essa questão dessa mudança? Foi difícil ou foi natural? Então, na verdade, assim, se eu fosse falar da minha... eu fui praticamente induzido a ser funcionário público, na verdade, porque meu pai é militar, meu avô era militar. Sim. Família toda nossa, alguns poucos eram empreendedores. Sim. Mas eu, como funcionário, eu sempre fazia mais do que me pediam. Quando eu fui promovido, por exemplo, de chefe de cozinha gerente do restaurante, recebi uma ligação, fui na sala lá da diretoria, eles falaram assim, você quer ser o gerente? Ele falou, na verdade, você já é o gerente. Então, quando eu comecei minha carreira, lavava louça, tudo, eu sempre procurava os donos, né, ou quem era o responsável, para dar a minha opinião. Sim. E eu valorizo isso muito dentro das minhas empresas, né? Eu sempre falo isso, olha, eu não tô a fim eu não quero pessoas, não gostaria, quem quiser ficar de funcionário pro resto da vida pode ficar, mas a gente acredita que pode ter oportunidade para vários sócios ou até
para pessoas que queiram crescer conosco, né? Sim. Então, até porque eu tive do lado de lá há muitos anos. Sim. Né? Então a gente enxerga isso. Quanto tempo aí, só para a gente ter uma noção do tempo que você teve do lado de lá para passar a empreender, da sua carreira toda, quantos por cento? Foram 16 anos. De funcionário? E 10 anos agora como então você tem bem claro o que é uma coisa e o que é outra coisa. Exatamente. Então, e eu fiz muitas funções dentro de um restaurante se eu fosse perguntar assim, o percurso ideal de quem acaba virando gerente de restaurante, que foi o meu caso, Sim. dificilmente você vê um chefe de cozinha que acaba querendo virar gestor de restaurante. Porque daí você tem que lidar com números, folha de pagamento, escala de folga, segurança. Você tem que sair da zona de conforto, vamos dizer assim. Fazer coisas que um chefe de cozinha normalmente não está preparado. Gosta, e não tá preparado e às vezes nem gosta de fazer. Não gosta. Ele não gosta, porque o prazer dele é estar ali no ambiente dele, que ele é um chefe de cozinha muito criativo, é um artista. Ele tem esse lado artístico. E já o lado do empreendedor precisa sobressair o lado do equilíbrio, da mordomia, da gestão, do saber lidar com números e tudo isso, né? Exatamente. Eu acho que a gente conseguiu exercitar isso muitos anos por conta da consultoria, mas antes disso eu já gostava, né? Porque tudo dentro da cozinha para mim eram números, né? E a criatividade ela é um pilar necessário por um grande cozinheiro, mas sem os números, né, acaba sendo inviável. Você inviabiliza e daqui a pouco a criatividade não se sustenta mais, né? Então, mas aí, dentro dessa, só para a gente ter uma sequência, por um tempo você foi então funcionário, comida japonesa primeiro, depois foi trabalhar com Alex Atala no Dom, depois do Dom você veio para o Mahalo. E estando ali no Mahalo ainda você teve um tempo em que você se tornou gerente ali e depois você foi empreender, que é uma empresa de consultoria, né? Que você, quando eu conheci, você dava, eu me lembro que você dava consultoria para muitos restaurantes, não foi? Exatamente. Essa foi a sua primeira empresa? Foi a minha primeira empresa, isso. E eu comecei assim, primeiro sozinho, né? Nessa época que a Maria Olívia nasceu, Carol era gestora jurídica, Carol advogada na Vivo, né? Sim. Saiu, pediu conta também. E aí, graças a Deus, assim, eu fazia consultoria já para o Sebrae, né? Eu fazia bastante trabalho para o Sebrae. E aí, quando eu me lancei ao mercado, a gente sempre teve a agenda cheia, né? Então, aí começamos a desenvolver método, contratei mais funcionário, pessoal de compras, de nutricionista. Então, todas as necessidades que o nosso mercado, né? O mercado de restaurantes, ele é feito de muitos empreendedores sonhadores, né? Mas são pequenos, a grande maioria aí tem por volta de 20, 30 funcionários, 40. Tanto que o Sebrae é uma excelente ponte para esses empreendimentos de educação empreendedora e tal. Sim. E aí eu fazia consultoria para o Sebrae e aí eu oferecia um pouco a mais, algumas coisas que não era específica só que um cozinheiro faz. Sim. Então, eu comecei a me especializar em atendimento, né, até por conta dos estágios que eu fiz, enfim. E aí, a nossa empresa começou a prosperar e aí a gente começou a atender outras cidades. Nessa época, a Carol começou a trabalhar comigo e meu irmão mais velho trabalha comigo também, o Marco, né? E aí a gente começou a montar um time multidisciplinar, né, de nutricionista, cientista de tecnologia de alimentos, contratamos uma equipe fora também em Campo Grande. Foi nessa época que a gente começou aí já por volta de uns 5, 6 anos atrás, 2016, 2017, que eu comecei a dar aula também numa escola de negócios voltada para gastronomia em São Paulo, que chama EG, né? Eu já dou aula lá tem 5 anos. Sim. Eu dou aula tanto para um curso que chama Chefe Executivo, então são pessoas aí que chefiam aí por volta de brigadas grandes, né? E um curso que chama Restaurateur Master, que é voltada para dono de restaurantes também, de educação empreendedora para a gastronomia. E aí os alunos faziam um curso, né? Normalmente são 6, 7, 8 professores de cada curso desse. Eu sou um dos professores. Primeiro professor de fora de São Paulo. Porque a grande maioria dos bons profissionais, pelo menos é o que as pessoas acreditam, que eles estão concentrados em São Paulo, no Rio, nos grandes centros. E aí, nessa época, a gente começou a pegar contrato fora, né, com tecnologia online e podendo viajar, mandar equipe. E a gente começou a pegar contrato em várias cidades do Brasil.
a gente faz nosso trabalho era um trabalho assim que para quem tem restaurante em funcionamento, né? A gente faz um diagnóstico e a gente implantou aí mais de 30 empresas que estão em funcionamento, né? Algumas delas o senhor até conheceu, tanto aqui em Mato Grosso do Sul, São Paulo e outras cidades que a gente implantou, né? do estado, que a gente pega as pessoas que são empreendedoras desde o início, muitas vezes ajuda a reformatar o projeto, né? Às vezes a pessoa tem uma ideia de montar um negócio muito nichado, então a gente faz um estudo de mercado e acaba uma consultoria bem completa mesmo. Ela vai desde o prato, porque eu sei que eu já experimentei, você me falou, pastor, aquele prato ali, eu que assino, né, o prato. Então você cria o prato, desde isso até uma questão da gestão, viabilidade do negócio. Então é uma consultoria que entrega muito, e ele obviamente dá resultado, e isso o resultado disso é expansão, né? Perfeitamente. Expansão, e isso vem, e essa empresa então que há 10 anos foi aberta. E o seu último empreendimento, seu último desafio foi agora então o Brasido, agora já estamos com quanto tempo de Brasido? Brasido estamos 10 meses de 10 meses. E como tem sido essa experiência com o Brasido? É porque o seu próprio restaurante, esse é o primeiro. É o primeiro. Assim, foram inúmeros convites de clientes nossos para a gente ser sócio, né? Pra gente, muitos que não eram da área de gastronomia, né? Falavam, Fernando, entra de sócio nosso e tal. E aí eu era um pouco reticente, e aí eu falei, porque como eu sou cozinheiro, né? Então eu achava que não era o momento, enfim. E aí o Brasido surgiu assim, existia esse sonho de eu ter o meu restaurante, né? Poder cozinhar algumas coisas que eu acreditava, mas desde que eu pudesse expandir também, né? Porque já que eu ia fazer uma empresa, eu queria possibilidade de expansão. E aí o ano retrasado, desde que o Shopping Estação abriu, né, inaugurou, eles me convidaram para montar uma operação dentro do shopping, né? Eu acho que assim, o Shopping Estação foi um shopping que enxergou muito essa questão do pilar gastronomia hoje por uma questão de entretenimento, né? De trazer as pessoas, de você não ir lá só para fazer serviço ou fazer uma compra, enfim, né? Então, gastronomia realmente ela tem uma importância muito grande. Agrega, né? Muito, né? De uma experiência de você ir, poder fazer alguma coisa, passar o dia e comer bem. E aí, eu não era o momento justamente por conta da expansão da nossa empresa, né? A nossa empresa estava em expansão e a gente nunca escolheu o cliente, a gente era escolhido, porque 100% dos nossos contratos na MAC, ela é por indicação. Então, um amigo indica, então eu brinco assim, que a gente nunca escolheu, né? Sempre escolhido. Porque quando você faz divulgação, você consegue direcionar. Se eu quero um cliente X, pequeno, né? A gente era sempre indicado, então a gente nunca parou para olhar a estratégia de mercado. E, inclusive, o que aconteceu com a nossa empresa de ter mais clientes em funcionamento foi também por conta da abertura do Brasil, que já era uma vontade nossa. Era algo que não dependia tanto do Fernando e sim da nossa equipe, né? Mas aí, voltando aqui à história do Brasido, e aí, com a expansão de uma das operações que a gente dava consultoria na época, ela foi convidada justamente porque eu assinava o menu para expandir para o shopping. E aí eu fui numa reunião com o superintendente local. O ponto onde está localizado o Brasido, ele ficou desde a abertura parado. Iniciou-se lá uma operação, uma obra, sim, mas coisa que não saiu de um tapume, né? Então você, de fato, inaugurou aquele local onde está o Brasido hoje? Exatamente. Não havia nada antes ali. E é fato importante, assim, a gente passou por várias fases e ainda estamos passando, né? Mas a gente pode dizer que, eu não entendo, né? Uma pergunta realmente assim, a gente pode dizer que, porque o restaurante Brasido é um grande restaurante, é uma operação para restaurante de grande porte, médio porte, que tem esse olhar aí. Eu acho que por ser a primeira unidade, a gente quer expandir para outras, eu considero uma operação grande, né? Porque a gente está aí por volta de próximo de 70 funcionários. Pois eu fico sempre impressionado com os números do Brasil, tanto de funcionário, tanto que atende, né? O tanto que serve ali, realmente. Exato. Listas de espera, isso exatamente, tudo tem sido uma experiência muito boa. Muito. Me diz uma coisa, Fernando,
como vencer, se é que você lidou com isso, eu acredito que sim, o medo de empreender, principalmente um empreendimento novo. Poxa, eu já tenho uma consultoria, eu já domino o assunto, você é alguém próspero, você é alguém conhecido, um chefe renomado, agora eu vou para uma outra área, agora eu vou ter meu próprio restaurante. Com quais medos você teve que lidar, ou um medo que você teve que lidar aí? Pastor, eu tive muito medo, né? Eu acho que o medo ele é prudente até, a gente convive com ele. Sim. Mas a coragem tem que ser um pouco maior, né? Então, eu em várias mudanças na minha vida, eu sempre segui a minha intuição, que hoje eu tenho certeza, com clareza, que é Jesus sempre falando comigo. Legal. E, inclusive, o momento mais desafiador que a gente teve no Brasil ainda a gente passou durante a obra, né? Não foi depois da abertura, da inauguração? Não foi. Eu acho que assim, para o senhor ter uma ideia... Eu tive com você naqueles momentos ali da reforma, né? Foi aquele exatamente. momento ali que foi difícil. Estava contando agora que o senhor fez uma oração para nós lá, que foi assim, maravilhosa, mas... por exemplo, a abertura, por exemplo, do Brasil, a gente abriu dia 19 de dezembro. Sim. Imagina que o shopping vira um formigueiro, tá? Eu lembro que tudo aconteceu de maneira natural, a abertura. Obviamente tenso, a gente fez os treinamentos e tal, mas o momento mais desafiador eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Sim. Quando a gente topou abriu um restaurante, na verdade não tinha nome, né? Eu entrei no ponto, ali eu olhei e eu enxerguei um restaurante funcionando. Não existia nome. Então, o shopping queria o chefe Fernando Mac lá dentro. Sim. E aí, conversa vai, negociamos, tal, beleza. E aí, eu assinei o contrato com o shopping, pessoa física, tá? Primeiro conversei com a minha esposa, né? Eu não faço nada sem conversar com ela. Sim. E ela até brincou assim, você já aceitou, né? Quando eu comecei a falar para ela do negócio, né? Olha, eu fui lá no shopping, tá? Ela falou, você já aceitou, né? E aí a gente acabou passando pelas negociações e tal, e criamos o nome lá dentro, né? O nome veio através de um profissional que a gente já conhecia, que é o mesmo arquiteto. Sim. E aí eu cheguei pro pessoal do shopping e falei, vocês podem me indicar uma pessoa que eu sou muito ocupado, viajo e tal, tenho a minha empresa. Quem que é uma pessoa que faz muita obra aí que vocês me indicam? Indicaram lá a pessoa. E a obra não andava, sabe? Era dinheiro sendo injetado e a obra não andava, pastor. É difícil, né? Não andava. E todo mundo que já fez obra na vida sabe, né? Mas assim, a mudança de chave que aconteceu foi num domingo. Eu passei na obra e eu sempre quis usar o Brasido também, além de ter total interesse em empreender, em expandir, em ter muitos Brasidos, eu enxergo isso, em ter o restaurante também como uma referência para os nossos clientes de consultoria. Sim. E a gente precisa ser exigente com algumas coisas, com o piso, com tudo que acontece, como se fosse um modelo de negócio. Sim. Mesmo. E aí eu lembro que o pessoal estava instalando os pisos de cozinha, estava torto, todo torto, assim. Eu entrei na cozinha no domingo lá, não tinha ninguém. Final de semana ninguém trabalhava, sabe? Aí onde a coifa lá, eu ajoelhei naquela cozinha lá. Sim. Fiz uma oração e falei, Jesus, se for... Eu estava praticamente desistindo já. Nesse momento o senhor falou de medo, eu tinha medo, eu falei, o Brasil não vai sair. Não vai acontecer. Não vai acontecer, sabe? E aí, só que esse dia eu ajoelhei na cozinha, fiz uma oração e pedi para Deus, falei, se for da sua vontade, o senhor vai me ajudar. Eu acredito que um momento bem intenso, né? Porque se você chegou nesse estágio, já tem dinheiro envolvido, já tem projeto, já tem... Muito. E aí você, na dúvida se ia acontecer ainda, você perda de tempo, perda de dinheiro, motivação, tudo. O senhor ter ideia, por exemplo, a gente tinha praticamente pago toda a cozinha e ela não podia vir porque não tinha infra para colocar. Não podia ser instalada. O mobiliário estava pronto lá, a mesa, a cadeira, tudo, e estava toda a obra totalmente atrasada. Nossa. Aí, na oração? Eu fiz a oração na segunda-feira de manhã cedo. Eu procurei de novo a administração do shopping, porque eles que indicaram o primeiro rapaz lá. Sim. E falei, olha, quem vai terminar essa obra para nós? E aí não deu 10 minutos, pastor. Veio uma
pessoa abençoada, que é o Marcelo, que o senhor conheceu. Sim, sim. Né? Marcelo... De Anápolis, ele? De Anápolis, Anápolis. isso. Eu estive em Anápolis agora, no casamento do meu primo. Ele mora lá, eu estive semana passada lá. O Marcelo é uma bênção, uma pessoa abençoada. Ele e a Viviane são pessoas assim que a gente guarda no coração. Que legal. E também foi um grande instrutor da palavra de Deus para nós. Que bênção, né? Porque o Senhor prepara tudo, né? Tudo. Quem te ajudou, quem realmente tocou a obra para terminar, entregar do jeito que está ali. Exatamente. Que legal. Um irmão cristão também, então, de valores... Mesmo espírito, a mesma mentalidade, isso é importante, né? E aí a obra andou, então, e aí começamos a fazer a implantação, e aí dia 19 de dezembro, shopping lotado, e os nossos clientes querendo vir conhecer o Brasito e não conseguia estacionar. Nossa! Aí a gente até falava para todo mundo, vem de Uber e tal, e graças a Deus, até hoje, assim... eu até brinco com as pessoas mais próximas. A gente não faz reserva, por exemplo, sexta, sábado e domingo. Né? Então, as pessoas têm meu telefone, a gente sempre dá um jeito, coloca na fila de espera, tal, porque graças a Deus a gente está lotado. Que né? benção, o senhor né? mesmo, né, pastor? Verdade. Ele me ligou algumas vezes. Eu já fui um que já passei por isso, realmente, mas eu fico muito feliz e conto e falo para os outros, olha ali, é Brasito que você vai? Não, então você tem que chegar cedo, fica na lista de espera e com muita alegria mesmo, né, de ver isso daí. Agora, me diz uma coisa, eu quero também que você fale um pouco dessa sua experiência com o Senhor, com o Espírito, essas direções de Deus, que isso é muito importante no empreendimento. Mas antes, eu gostaria de saber o que é que você considera, talvez não você pessoalmente tenha vivido, mas quais são os maiores erros que são cometidos por um empreendedor que está iniciando? Você olhar assim e falar, eu fiz isso no começo ou não. Eu vejo muitos errando nisso quando querem empreender, são iniciantes, eles erram normalmente em quê? Alguém que, como nós dissemos, é um cozinheiro, agora ele quer empreender. Ele é um empregado, mas ele sentiu o desejo de empreender. Quais são os erros mais normais que você pode apontar aí? Pastor, eu acho que o principal é saber lidar com pessoas. Se eu fosse colocar, independente do tamanho do investimento, do menor investimento, é saber servir, usar as pessoas e servir a equipe. Colocar as pessoas no lugar certo, nas habilidades certas. Isso, exatamente. Esse é um erro que muitos cometem. Não treinam a equipe, mas eu acho que assim, o cuidado, dar atenção para as pessoas é um erro assim, que eu vejo de uma diferença de um grande empresário, de um empresário que acaba tendo resultado de uma pessoa que não prospera. Eu percebi na sua fala que você tem a ideia sempre de passar aquela mensagem: aqui é o lugar de você prosperar, é o lugar que você vai ter oportunidade para crescer, inclusive eu vou contribuir para isso. Exato. Então você sempre proporciona ou tenta proporcionar esse ambiente para os seus funcionários. Aqui é um ambiente que você pode crescer. Exatamente. Tanto crescer para vir a ser sócio ou abrir o seu próprio negócio. Então, é um ambiente que você acredita que a pessoa se sente investida, vamos dizer assim. Ela recebe investimento. Exatamente. Esse é normalmente um dos erros que... a ideia de alguns, eu acredito também, a ideia de alguns empreendedores equivocados é querer ganhar tudo sozinho, né? Ele é o único e os outros vão ser eternos funcionários, né? Exato. Isso daí não prospera, né? Não, até porque como eu fui funcionário há muitos anos, né? Eu sempre falo isso, eu e minha esposa, a gente fala, é melhor a gente ter 1% de muita coisa do que 100% de nada, né? E as pessoas, a gente tenta manter, por exemplo, a gente tem uma pessoa que hoje... Ele é nosso sócio na outra empresa, ele trabalha comigo há quase 6 anos. Ele se formou na primeira turma de gastronomia da Univag. Eu acabei não contando também, eu fui consultor técnico do curso, implantamos o curso e tal. Acompanhamos durante anos lá. Na maior universidade, talvez, ou uma das maiores do Mato Grosso. Do Mato Grosso, aqui, né? Tanto da graduação quanto da pós. E aí lá eu conheci o Diego.
E, assim, ele é um grande exemplo de uma mente empreendedora também. E aí ele começou a trabalhar com a gente como estagiário, sabe? E aí começou a crescer, e com a vinda do Brasido, ele se tornou nosso sócio, né? Então, eu tô falando assim, é uma realidade isso, né? É uma coisa que você não somente prega, mas você já vive isso daí, essa questão dos sócios. E como lidar com que relação que há, como que essa questão de lidar com sócios? É muito complicado em alguns casos, ou a sua experiência tem sido boa em sociedade, normalmente? Você tem alguns sócios, né? Tenho. A gente, quando viu que o investimento o Flávio Fogel, né, que é o vice-reitor da Univag. Sim. Ele e a Fernanda, né, principalmente a Fernanda, que é de cozinha, eles estão comigo desde o começo. E aí a gente acabou abrindo algumas cotas de investimento no final da obra, né, já do meio para frente. Como eu sempre tive sócios, que é o meu irmão e minha esposa, né? É diferente quando lida com pessoas que a gente está só no nível negocial, né? Sim. Então, eu confesso que eu estou aprendendo muitas dessas coisas ainda, né? A gente teve agora no GKPN, né? Que eu faço parte também. Sim. Do GKPN, e foi muito bom escutar lá do GKPN várias histórias, né? Da Aline, e o Júlio, de vários empreendedores. Assim, foi muito bom ter escutado como que eles lidam, né, com sociedade para empresas já de sucessão, empresas grandes, né? Case de sucesso, e você poder compartilhar, isso é muito legal, foi muito confortável. Então, isso a gente está aprendendo ainda dia a dia, né? Então, eu acho que é um grande desafio, né? E como tudo, a sociedade também é um grande desafio. Agora, isso que você tocou é interessante, você proporcionar um ambiente de aprendizado, de troca de informações, de experiências, como é o GKPN. Às vezes as pessoas que não participam da igreja, eles imaginam que a igreja é aquele universo meio que religioso, uma coisa muito descolada da sua realidade profissional, enquanto a nossa experiência tem sido outra, né, Fernando? Você traz a experiência com Deus e a direção de Deus para dentro do seu negócio. Os amigos que compartilham da mesma fé, que são empreendedores, o ambiente. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua experiência com isso, o ambiente que você encontrou quando você veio para a videira, que você tem experimentado dessa questão de empreender. Daqui uns dias você vai ministrar uma palestra nos nossos empreendedores radicais, que é esse ambiente, né? Qual que é a sua experiência com isso? Não, isso é uma bênção. Eu queria até, se fosse oportuno, eu contar um pouco do meu testemunho, porque ele tem total uma relação com valores de pessoas que são cristãs, sim, né? O ano retrasado, foi 2020, né? Eu estava sozinho em casa, só para lembrar que assim, eu era totalmente contra qualquer tipo de religião, de qualquer coisa de dogma, de ficar indo todo domingo no culto. Você não era ligado a cristianismo, nem a católico, a evangélico, nada disso? Não, a minha família é católica, eu me batizei. Eu vi o pastor Elias Dantas falando das estatísticas, que 4% só dos cristãos evangélicos hoje não eram de família, né, igual o senhor. Sim. E tal. Não era de família católica anteriormente? Anteriormente, sim. E aí, eu, assim, não tinha vontade nenhuma, mas uma das coisas que me tocava era poder pensar em algum tipo de... Eu falava de religião para os meus filhos, sim, né? Carol sempre foi muito estudar a Bíblia, ela sempre estudou muito a Bíblia, sim, a minha esposa, né? E nessa época ela queria frequentar o espiritismo, sim, né? Porque meu pai, ele é espírita, até certo, hoje. E aí eu tive um encontro com o Espírito Santo num dia, era 5:30 da manhã, no dia 20 de agosto de 2020. Só lembro que a gente estava no meio da pandemia. Isso. Verdade. E eu mandei mensagem para um irmão nosso, que inclusive é da videira também. Sim. Né? E mandei mensagem para o seu Mário, que era cliente nosso lá de amigo nosso, hoje
de Campo Grande. Né? Ele mora em Campo Grande, mas tem negócios em vários lugares. Em vários locais, exatamente. Sim. E a gente atendia já a rede de posto dele. Sim. Aí eu mandei um áudio para ele, né, e para o Jules, né, nosso amigo. Sim. E eu fiquei envergonhado, porque eu falei, pô, eu sou... O que está acontecendo comigo? Eu não sabia o que estava acontecendo. E apaguei o áudio. Né? E aí, quando eu encontrei o seu Mário pessoalmente, eu confessei para ele. Eu falei, seu Mário, aconteceu alguma coisa. Eu tive um encontro... Foi incrível, assim, eu senti o Espírito Santo comigo. Como foi essa experiência? Você estava orando? Você estava no ambiente sozinho? Eu estava sozinho na sacada e eu não sei como comecei a ouvir louvores, né? Então, talvez algum vizinho, alguém que... Não, você acha que eu comecei a seguir pastor, assim, no Instagram, eu comecei a seguir pastor. Ah, sim, entendi. Sabe, aí... Instagram, abriu o Instagram e começou eu comecei a ouvir música cristã, evangélica e tal. E esse dia eu tive esse encontro, foi claro, né, a presença. E aí depois eu conversei com o seu Mário. Numa viagem que eu estava indo para Campo Grande, eu até trouxe aqui hoje, né, aqui a Bíblia. A Bíblia que ele Essa te Bíblia deu? de estudo, ele me deu, fez uma dedicatória. Legal. E aí era pandemia, né, a gente, como a gente atendia rede de posto, empresas de refeição, nossa empresa não parou, na verdade a gente trabalhou muito. E aí ele me entregou essa Bíblia e falou, olha, é o seguinte, não só estou te dando a Bíblia, como eu vou estudar com você. Que legal. É uma Bíblia de estudo, né? É fácil de... E aí a gente, toda quinta-feira eu participava da célula dele e sexta-feira a gente estudava a Bíblia. E o nosso combinado era 1 hora, só que a gente ficava 2, 3 horas estudando a Bíblia. Isso online? Online. Ele lá em Campo Grande e você aqui em Cuiabá. Exatamente. Que legal. Aí, Carol ficava olhando desconfiada, né? Falou, nossa, mas o que está acontecendo, né? E ela começou a ver a transformação. A gente fazia tudo online, então assim, fechava o escritório, eu ficava lá conversando com o seu Mário, tal, de vez em quando eu encontrava com ele, e aí a gente fazia um estudo um pouco mais aprofundado. O seu Mário é uma pessoa extremamente carinhosa, né? Muito bom. E aí eu conheci o pastor Elias Dantas, né? Ele veio para Cuiabá, me convidou para fazer uma missão na Síria, né? Foi quando eu te conheci. Foi exatamente quando eu conheci o senhor. Exatamente. A gente foi almoçar num restaurante. Perfeitamente. Exatamente. Foi aquela fase. E aí ele convidou para participar do JKPN do Espírito Santo. Sim. Né? Nessa fase, a minha esposa, ela sempre, tudo que eu decidia, ela sempre me seguia. Eu lembro que, assim, em resumo, na sexta-feira, ela e o seu Mário, eles discutiam, porque como ela tinha muito entendimento da Bíblia, só que ela acreditava ainda no Espiritismo, ela só não entendia a verdade real da palavra. Certo. E então era uma treta, assim, no final das contas, ela e seu Mário. Saía faísca. Só que ela foi comigo pro GKPN. Na sexta, os dois estavam discutindo, no sábado, Carol, ela também convertida. Olha só. Então foi incrível, né? Então foi uma mudança muito grande em casa, com nossos filhos. É impressionante, por exemplo, Maria Olívia, o tanto que ela estuda a Bíblia, né? Então, assim, ela tem uma dedicação, ela lê muito, né? A minha filha mais velha lê bastante. E o João, a gente está tentando criar novinho, rotina, né? O João é novinho e o João tem autismo também, né? Qual que é a idade do João? O João tem 6 anos. 6 anos. Então é difícil. Esse domingo o pessoal me chamou lá, a esposa do pastor Washington me chamou lá, Fernando, me ajuda aqui, tem que pegar o João. Porque ele tá, quando ele fica no Kids ali, né? Kids. Mas a gente insiste bastante, porque a gente sabe que esse é o caminho, né? E vai ser a bênção, e é bênção para ele. E ainda domingo a gente estava falando sobre isso, a importância da palavra, né? De conhecer a palavra, saber da verdade da palavra. E o testemunho é muito claro quando você pode ver essa diferença antes da minha experiência lá na sacada com o Espírito Santo e depois dessa experiência. Muito. Isso é nítido para você, não há dúvida. Não há dúvida. Não é uma experiência religiosa que te falaram, é dentro. Não foi dentro. E eu comecei a ter um entendimento do que estava acontecendo e de tudo que Deus fez na minha vida, né? Antes dessa... Até antes, sempre. Você vai tendo revelação do seu histórico. De todo o histórico, exatamente. Porque eu acho que para pessoas igual o senhor, que nasceu num berço cristão evangélico, que já tem essa consciência,
consegue influenciar. Hoje o meu objetivo é influenciar pessoas, é poder Sim. contar esse meu testemunho, Sim. né? Inclusive até na minha família, principalmente, né? Verdade. Tentar trazer. O meu irmão começa a frequentar já a videira, né? Sim. Eu tenho um outro irmão que mora em Brasília, que ele já é cristão evangélico já há muitos anos. Legal. Então Deus tem transformado muito, principalmente as pessoas que estão à nossa volta e toda a oportunidade que eu tenho, né? Os desafios são muito grandes. E uma das coisas que me chamou muita atenção, quando a gente estava falando, e foi que eu lembrei do meu testemunho, Sim. O que me chamava muita atenção no Seu Mário, né? E eu tive a vontade de... Até porque o Júlio já tinha me convidado em célula algumas vezes, e aí você não dá valor, né? Então, não, tá... Mas o que me chamou muita atenção era o comportamento do Seu Mário, como Sim. pessoa, dentro dos negócios dele, porque como a gente trabalha com consultoria, a gente sabe de muitas coisas que acontecem. Com certeza. Né? E o Seu Mário é um empresário assim, de grande sucesso, com uma mente maravilhosa, uma pessoa extremamente carinhosa. Ele tem 2 filhos que são pastores, né? Dos 4 filhos, né? Então a gente eu admirava muito as atitudes dele e da família dele. A correção com que lida com as coisas, o carinho. Exatamente, ainda mais no mercado que o Seu Mário atua, né? Sim. De posto de combustível, é uma concorrência desleal, né? Muito. Então a gente convivia assim, eu falava, nossa, olha só as atitudes dele, que é isso que a gente vê. Pelo menos é a nossa busca, né, como empresários, dentro dos valores dos cristãos todos os dias. É algo que a gente vem aprendendo. Então isso foi o que me chamou muita atenção. E a gente vê no mundo dos negócios, né, como Deus ajuda a gente prosperar quando a gente coloca Ele em primeiro lugar. Né? Isso é muito importante, né? E é muito diferente. É diferente. Na verdade, assim, essa experiência de você, eu quero saber de você, porque você foi tanto um chefe, quanto você empreendeu antes de ter a experiência com o Espírito Santo. Porque essa questão de, eu sou católico, eu sou evangélico, essas são questões exteriores que eu falo. A grande diferença do ser humano, e eu sempre digo, para mim o ser humano só tem 2 diferenças: aqueles que têm o Espírito de Deus e os que não têm o Espírito de Deus. E há ainda alguns que têm o Espírito de Deus, mas não valorizam esse relacionamento e também não são tão dirigidos, guiados, tal. Mas você teve esse histórico de saber empreender e liderar e trabalhar sem essa experiência, vamos dizer, e agora com essa experiência. E você me citou algo que você falou, você usa muito a intuição nos seus negócios. Você tem essa clareza da direção do Espírito para tomar decisões? Como é que você usa isso como empresário? Qual que é a sua relação aí com o Espírito Santo na questão das suas decisões? Isso eu confesso para o senhor que com clareza, eu tenho aprendido isso de um tempo para cá, né? Que é o que eu achava que era uma intuição, na verdade eu tenho hoje clareza que era Deus falando comigo. A voz do Espírito. A voz do Espírito Santo. Então, hoje, para as decisões, né, de tudo que eu vou fazer, reuniões importantes, decisões importantes, eu faço igual o dia que eu ajoelhei na cozinha, eu converso com ele. Sim. Né? Então, eu tento pedir um sinal para que ele me dê algum sinal ou fique mais claro para que eu possa tomar a decisão. Né? Porque se ele tiver de acordo, eu tenho certeza que até o que eu acho que está errado, eu estou no caminho certo. Isso me traz mais paz, me traz mais conforto. Né? Então, até porque eu não estou decidindo hoje só por mim. Né? A gente decide só no Brasil por mais de 70 pessoas. É muita gente envolvida, muita gente dependente. Então, você com certeza pode testemunhar que é muito mais prazeroso empreender na direção do Espírito Santo. Muito mais. Muito mais seguro, confortável, né? Então, eu tenho tentado passar, né? E eu acredito que os irmãos têm recebido, principalmente os empresários, também além de ter a direção do Espírito e trazer para dentro da sua empresa um magnífico know-how, que eu posso dizer assim, que Deus tem, porque o Espírito de Deus é Deus,
Deus sabe de todas as coisas. Se você precisa, você mexe com consultoria. Se existe um consultor de sucesso proeminente que você deve assim ter expectativa nele, é o Espírito Santo. Não existe melhor consultor, né? Um dos nomes de Deus é maravilhoso conselheiro, né? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, mas maravilhoso conselheiro é o que realmente ele é, um conselheiro maravilhoso. Já pensou um conselheiro maravilhoso para os negócios? Isso cada empresário tem que considerar. Cada empresário tem que, assim, abrir mão dessa questão da religião que é externa para um relacionamento. Não é uma religião, é relacionamento com Deus. Isso potencializa você como pai, como esposo, como homem, mas também como empresário, por que não, né? Mas outra questão que eu tenho colocado também é que você, quando você concilia e você traz a sua empresa para o ambiente da sua empresa, uma conexão com aquilo que é reino dos céus, um ambiente onde ali vai ser pregado o amor de Cristo, onde é um ambiente totalmente profissional, mas há uma oportunidade, há um testemunho a ser dado. Você mesmo já fez uma reunião lá que eu estive, você fez uma reunião, encheu o restaurante de empreendedores para dar o seu testemunho, para falar do seu testemunho, apresentar o seu testemunho. Então, você traz para a sua empresa essa conciliação de reino dos céus, das coisas do que Deus tem feito para dentro da sua empresa. E aí, com isso, você torna o seu empreendimento mais relevante, porque ele tem a ver com aquilo que é eterno, com a salvação das pessoas, né? E eu lembro que quando eu fui lá, o Senhor me deu uma palavra clara, que naquele lugar ali no Brasil, para além de uma grande experiência gastronômica, as pessoas teriam uma experiência que elas nem iam saber, assim, falar o que era, mas que era uma experiência de paz, de alegria, e pelo que eu entendo, eu já estive lá algumas vezes, a gente vê esse ambiente tão gostoso, um ambiente prazeroso. Você tem tido essa noção, tem visto isso? Muito. A gente sempre ora, né, antes do serviço, quando faz a reunião com os colaboradores. Sim. E isso, eu e a minha esposa, a gente sempre fala muito isso, né, que todas as pessoas que vão entrar ali dentro, que elas não recebam só a comida, ou só a bebida, ou só o atendimento, mas que ela receba um pouco do Espírito Santo dentro daquela experiência, né? E a gente tem tido a felicidade, o nosso ambiente é muito familiar, né? A gente tem espaço kids e tal. Bem gostoso. É uma alegria, né? De ver como é que as pessoas tem a ver até com o nosso objetivo de vida, né? Que é servir, que é regenerar, né? Mas o fato da gente estar pensando sempre em abençoar a pessoa através, né, da comida, da bebida, isso faz com que a gente se sinta muito confortável. Às vezes o tempo passa mais rápido do que a gente imagina. É verdade. E sabe que existe algo que você falou no começo, que você faz com entusiasmo e sempre com muito coração, a Bíblia, traduzindo para a verdade da Bíblia, tudo que façais, quer bebais ou comais, ou façais qualquer outra coisa, fazei-o em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Amém. Ou seja, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Se eu faço um bom prato e o meu cliente vai sair satisfeitíssimo, glória a Deus. É para a glória de Deus. Então, quando existe essa mentalidade, não só no empreendedor, mas na equipe que está com ele, tudo vai ser feito com excelência. Porque eu não estou fazendo, é óbvio, eu tenho meu salário, eu tenho a minha responsabilidade, mas é para além, eu faço com excelência, eu faço melhor porque é para a glória do Senhor, né? Então, o seu trabalho, apesar de já ser muito relevante naturalmente, ele ganha uma relevância sobrenatural, que é uma satisfação muito grande, né? Sabendo que estamos fazendo para o Senhor e o nome dele vai ser glorificado, né? Voltando um pouquinho para essa questão mais técnica do empreendimento, qual tempo é estimado mais ou menos, eu sei que varia de empresa para empresa, né? Que uma empresa começa a realmente ter um retorno financeiro? Porque não é assim, né? Tem gente que quer começar
empreender. Brasileiro normalmente é imediatista, né? Ele quer empreender hoje e ganhar amanhã. E não é assim, a gente sabe que tem um tempo de... Qual que é o tempo, mais ou menos, que alguém que quer começar a empreender agora, nessa área mesmo, de restaurantes ou em outra área? De restaurante, pastor, assim, depende muito de perspectiva de venda, né? Eu posso falar assim, no caso nosso lá do Brasil, a gente, graças a Deus, começou com a venda muito alta, né? Então, assim, mas normalmente a partir de um ano que normalmente os empreendedores eles começam a ter retorno. A ter o retorno. Então, né? Um ano você tem que ter de fôlego para trabalhar muito, trabalhar pesado, realizar um conceito para depois conseguir ter um retorno. Porque a gente conta, a maioria dos empresários, né, sua pergunta falou de erro, esse também é um grande erro, que as pessoas elas contam com vender para poder pagar a conta, né? E se a venda não vier? Aí já está devendo. Já está devendo. Aí vem a pressão. Aí, debaixo de pressão, acabou... Você sabe de uma coisa que vai embora debaixo de pressão? É a criatividade. Criatividade, não exatamente. É o primeiro passo o primeiro que vai embora. Exatamente. Aí trabalhar... Nessa área mais gastronômica aí que você está, né? E da alta gastronomia, você também me falou uma vez que o seu propósito ali, pelo jeito muito bem sucedido, é trazer a alta gastronomia para uma comida mais palatável e mais popular, vamos dizer assim, unir as duas. Essa sua experiência tem sido boa? Tem. Eu lembro que você falou, nós vamos fazer isso. Até o nome remete a isso, não é? Brasil? Exato. Porque assim, o que eu enxergo, pensando principalmente em possibilidade de expansão, né? O mercado, até pelo fato de eu ter trabalhado, por exemplo, no melhor restaurante do Brasil, em alguns restaurantes premiados, hoje esses restaurantes eles trabalham aí com 40 lugares. O Brasil tem quase 200 lugares. Pois é. E eu vejo que as pessoas, nós saímos de casa mais vezes para comer quando a gente encontra uma comida simples sendo mais bem executada. Sim. Né? Então, um sushi man no Japão, ele é honorado por fazer sushi para quem come sushi desde criança. Um cozinheiro francês, ele é respeitado por fazer comida francesa que a pessoa faz em casa para quem come aquela comida francesa desde criança. Aquela receita da avó que todo mundo adorava. A italiana, perfeito. Então, as pessoas saem de casa para comer. Na Itália, as pessoas cozinham muito bem em casa. Sim. Né? Então, a ideia do Brasil, obviamente, numa curadoria de pratos clássicos, de ingredientes regionais, a gente mexe um pouco com a sociedade, porque eu compro cacau, por exemplo, de alta floresta, a gente tem alguns pilares que são muitos dos meus valores como cozinheiro, né? Então, por exemplo, eu fiz um torresmo de pele de pintado lá, né? Falando agora de gastronomia. Sim. Então, normalmente a pele de pintado 100% se joga no lixo. Eu conheci, por exemplo, o Jules na época que ele trabalhava na piscicultura do Bom Futuro. Sim. E eu fui visitar lá as fazendas, né, de piscicultura, e pelo fato de ter começado a minha carreira com cozinha japonesa, a maioria, eu tinha um olhar para peixe diferente, né? E Sim. A maioria dos chefes, eles não querem trabalhar com peixe de piscicultura. E eu já venho há anos, o Júlio foi uma das pessoas até que me alertou bastante sobre isso, e eu comecei a estudar o movimento da piscicultura. E vi que é uma cadeia muito mais segura do que os peixes nativos, infelizmente, por conta da nossa cultura. Sim. Então, hoje já é uma realidade, né? O primeiro foi o dourado, agora o pintado. Então, está proibido a pesca agora, Sim. né? Então, e além disso, aproveitar o ingrediente de maneira integral. Então, a gente usa a pele do peixe para fazer torresmo. Então, tem algumas coisas que eu ficaria aí puxando sardinha para o meu lado. Não, mas eu tenho que realmente concordar com você e falar, porque é muito legal a sua valorização da região. Eu vi, se me corrija se eu estiver errado, você tem uma farinha que você vai lá é Barão de Melgaço? Pochorel. 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 Aí você sempre tem isso, ó, pastor, esse aqui é de Alta Floresta, esse aqui é de Pochorel, esse aqui é de tal região, e valorizar aquele pequeno produtor, né, uma cooperativa, e transformar isso em uma comida deliciosa que você faz. Esses dias você estava com
com caroço, com a semente do piqui. Do piqui. É caroço aquilo do piqui? É a castanha, né? É a castanha do piqui. Isso, a gente até pintei ela de dourado e a gente chama de pepita de ouro do cerrado. Pois é, ficou tão gostoso, uma delícia. A pessoa rói o piqui e nem imagina que tem aquilo dentro. Exatamente. Eu acho que esse poder de transformação, que é lógico que eu estou na gastronomia como um cozinheiro, né? Sim. Eu sempre me apresento como um cozinheiro. E eu falo assim, chefe é uma posição, né? Sim. Então, a gente poder influenciar toda uma cadeia, isso é muito importante. Eu lembro que mais ou menos um mês atrás eu comprei 150 quilos de cacau de Alta Floresta e Cotriguaçu. E aí a alegria da pessoa quando recebe o Pix lá. É legal, né? Dentro do nosso estado, mas a quase 1.000 quilômetros de distância, é uma alegria maior para nós aqui. Saber que são famílias que sobrevivem. Estão produzindo aquilo, né? A gente traz para o restaurante, o nosso cliente, ele, com a nossa transformação, a nossa criatividade, eles também recebem, né? A gente tem uma sobremesa lá chamada Floresta Amazônica. Sim, que delícia, diga-se de passagem. E eu compro a castanha também do nosso irmão, do Eugênio, né? Lá de Juína, a castanha vem. E então a gente tem um poder de transformação muito grande, né? Então acho que a função nossa, ela fora do restaurante, ela é grande, né? Então, e aí hoje na minha lista, é lógico que tudo que tem qualidade, se está mais perto de mim, eu compro, né? Então o primeiro ponto é a qualidade. E quando não tem qualidade, eu tento ajudar as pessoas, né? Muitas vezes porque eu visito muitos produtores, fornecedores. Você deve ser bem assim, te conhecendo, aquele cara bem chato, criterioso com essa questão da fonte, de onde você matéria-prima, você pesquisa, você mesmo que faz isso, você vai atrás. Isso é fundamental. Essa regulação da qualidade do que é servido, ela 100% passa por mim. Então eu sou o controle de qualidade do Brasil. Então, relacionamento com os fornecedores, tal. Então, muitas vezes eu pego o carro e viajo e vou lá. Quer dizer, todos os fornecedores que a gente tem, eu conheço a produção, tá? Então, nosso produtor de peixe lá fica lá em Nova Marilândia. 4 horas de carro para chegar lá. Né? Não sei se você já foi a Nova Marilândia. Fica longe. Fui lá conhecer toda a fábrica, ver da onde que vem os produtos, né? E aí a telefone liga, meu amigo, o peixe está assim, está assado, tal. Porque eu sei que também eu estou ajudando, eu estou contribuindo com outro colega, um outro empresário. Com certeza. Que está na região. Então, muitas vezes ele não sabe. Então, isso é algo assim que é muito forte. E, inclusive, minha equipe sabe, né? Então, eu tento... A Carol fala muito, né? Minha esposa fala muito que a gente tenta desenvolver um óculos, né? Que é um óculos do que eu enxergo para onde eu não estou, né? Então, isso quando chega produto lá que eles pensam está fora de qualidade, eles já me conectam, a equipe já sabe. E falando um pouco de equipe, como lidar com, assim, os orgulhos ou porque você tem uma equipe de chefes, você tem uma equipe de cozinheiros, né? Você não cozinha, obviamente, sozinho. E aí, como você lida com essa questão porque cozinheiro, cada um tem a sua particularidade, o seu jeito, né? Os seus... você lida bem com isso, a equipe é bem relacionada com essa questão da competitividade ali dentro da cozinha, como que isso funciona? Hoje a nossa equipe tem aí por volta de praticamente 28 pessoas, né, só de cozinha, só a equipe de cozinha. Sim. E a gente tem a gente dá uma liberdade muito grande para que as pessoas elas exponham a vontade delas. Sim. Mas para a gente poder reproduzir o nosso guia é o cliente, é o paladar do cliente, que quer encontrar sempre as receitas que sejam reproduzidas num padrão igual. Sim. Então, eu particularmente, o meu tipo de cozinha, por mais artesanal que ela seja, eu sou um cozinheiro que investi muito em conhecimento tecnológico, né? Então, nossa cozinha lá é aberta, é a cozinha de finalização. Então, como a gente tem uma equipe muito jovem, né? Eu já passei por essa fase que eles estão passando, né? Sim. E é o que eu falei para o senhor, acho que eu tenho os cozinheiros mais experientes, né? Que são as pessoas que eu me reportam mais todo dia.
E eu vejo que a repetição de uma receita faz com que... por isso que eu comparei a nossa profissão com um atleta de alta performance, né? Só vai? Não é à toa, eu acho que o Cristiano Ronaldo ele acerta aquela falta ali, né? Então eu incentivo muito eles a repetirem para depois eles poderem criar. A grande maioria, pelo fato de eles serem jovens, acabam tendo um tempo mais curto do que antigamente era na época quando eu era cozinheiro, auxiliar de cozinha, né? Mas eu lido muito bem com isso. Eu estou sempre de ouvidos atentos, porque as ideias dos jovens, normalmente eles têm uma quantidade de informação maior, porque hoje a pessoa digita uma receita aqui e já está na mão, né? Conhece, na época, a gente muitas vezes tinha que pegar um livro, né? Ou testar mesmo dentro da receita, né? E a experiência é uma das coisas mais inspiradoras que tem. Só para lembrar aqui de uma situação que eu contei esses dias numa entrevista que eu fiz lá para a CBN, como que é importante a experiência. Eu já era um cozinheiro super experiente, na época eu trabalhava lá no Marralo, e eu lembro que a gente colocou uma receita de soufflé. E aí... Era 11 horas da manhã, perto da hora do almoço, e não conseguia acertar o raio do soufflé. Então, eu sou chefe e tal. Aí eu peguei o telefone e liguei para minha mãe. Minha mãe era uma cozinheira, acho que igual a sogra do senhor. Mesmo. Excepcional. Excepcional. E sabe aquele truque? Aquele truquezinho assim, aquele aquele pulo do faltando. gato? Tava faltando. 11 horas da manhã, meia hora depois, abri o restaurante. Sim. Liguei para ela, falei, mãe, seguinte... você lembra que você fazia soufflé e tal? Ela, como é que você faz? Foi 3 minutos. Olha só. Eu voltei empombado para dentro da cozinha. Galera, já sei como é que é o negócio do soufflé assim. aqui. Pô, deu certo, foi lindo, soufflé maravilhoso. Se eu não tivesse talvez aberto a ligar para minha mãe, que nunca cozinhou profissionalmente. Pela minha mãe. Olha aí. Mas pode ser que esteja no estagiário. Se a gente não tiver aberto, né? Quantas ideias boas a gente não tem por não escutar. Agora, isso você está falando de inovação de prato. Mas aí tem uma outra coisa. Eu vou lá e eu como um cordeiro. Maravilhoso, né? Isso. Cordeiro ou é carneiro que fala? Cordeiro. O cordeiro. É um cordeiro. Mas eu já comi algumas vezes. Ele é exatamente o mesmo, muito gostoso, porque essa questão da alta performance que você fala. Exato. A pessoa vai lá e vai comer naquela qualidade, naquela temperatura, naquele tempero. Isso. E isso isso entra um pouco quando eu falei para o senhor de tecnologia, né? Então, por exemplo, uma panela que eu posso cozinhar fazer um cordeiro numa panela, posso fazer numa panela. Agora tem equipamentos que eu consigo fazer aí dezenas ou centenas de quilos, reproduzindo aquela receita que a panela faria, de maneira com que todas as receitas fiquem homogêneas, tão parecidos quanto. Então, legal. Comprar o ingrediente bom, usar essa tecnologia, né? Hoje mesmo eu estava recebendo uma visita lá no restaurante, eu mostrei para ele, né? Então tem uma técnica que chama sous vide, que a gente utiliza muito, né? Então as pessoas vão encontrar. Tem gente que fala assim, não, mas por que uma dona de casa faz? O pessoal fala que na cozinha italiana, quando a mama cozinha, a família se reúne. Quando a nona cozinha, existe comoção. Porque ela treinou mais. Imagino. Então, o gaúcho, né, que faz aquela costela maravilhosa, ele já fez centenas e centenas de vezes, né? Então, a tecnologia ela não vem para substituir, ela vem para fazer com que todo esse conhecimento que fique na mão de uma pessoa, eu consiga distribuir numa equipe. Legal. Né? E aí você tem que ter uma boa gestão, acompanhamento, né? Tem saber aonde que as pessoas podem ou não mexer, né? Então... Como você pode dar aí assim, dicas, referências, porque para a gente ter, olha, você que gosta de cozinhar, porque gostar de comer todos gostam, né? Isso a comida reúne, a comida, eu costumo dizer que tem gente que só enche a barriga, mas tem gente que consegue fazer daquele momento um momento de desfrute, tanto na questão do próprio alimento ali, da comida que está se ingerindo, como da companhia, da conversa, do ambiente. Então tem muita coisa que você pode... É um momento realmente de desfrutar de tanta coisa.
E é um momento de celebrar. E disso você vive, você sabe fazer muito bem. Qual que é... Nós temos as pessoas que são aquele, como você falou, o cozinheiro bom de final de semana, tem aquele churrasqueiro que gosta de fazer churrasco para os amigos, é o cara que gosta de fazer a carne ali, ganhou uma experiência, tudo. Então, tudo isso é uma experiência gastronômica, gira em torno desse mundo que é gigantesco. Todo mundo come no mundo e tem muita gente que come com qualidade. Que dica que você poderia dar, de maneira geral, né? Não tão nichado, mas dica em geral assim, olha, você que gostaria de desenvolver, você tem um jeito tal, mas você quer desenvolver. Eu já fiz ali alguns churrascos para a família, às vezes não sai muito bom, mas às vezes sou elogiado pela minha esposa, meus filhos. Eu não arrisco fazer para mais de 10 pessoas. Esses dias meu filho quis fazer despedida, você sabe, ele estuda em Nova York. Vamos chamar os amigos aqui para despedida, quando daqui a pouco tinha 40, 50. Nossa. Aí o pastor Alessandro falou, quem que vai fazer o churrasco? Eu falei, eu tô pensando. Ele falou, não, você tá doido, rapaz, é muita gente, vai dar trabalho. Já arrumou uns irmãos ali mais experientes e foram assar lá para mim. O churrasco foi realmente muito bom. Qual é a sua dica como um chefe experiente que você é? Assim, você que quer avançar, você faz um churrasco legal, tal, mas se você quer avançar em experiência, por onde eu começo para melhorar a minha comida, melhorar a minha cozinha, melhorar o que eu faço? Qual que é uma dica legal que você pode dar assim? Ó, você gosta de fazer? Ok, porque tem gente que só gosta de comer. Mas tem gente que gosta de fazer e ver os outros comendo. Eu imagino que você com certeza é esse. Comendo com boca gostosa e elogiando a comida. Né? Qual que é a dica assim para essa pessoa? Ou livros, literatura? Por onde você começaria aí para alguém se desenvolver nessa área? Hoje, para quem quer fazer só... Se a pessoa quiser ser profissional, eu ia falar para estagiar, para se colocar em situações. Eu canso de receber estagiário, não só aqui em projetos que eu fiz, para pessoa que quer, e muitos acabaram mudando de profissão. Né? Então eu tive até caso, por exemplo, do gerente da minha conta do banco, falou, eu gosto de cozinhar, tal. Olha, eu falei, E eu vejo hoje muitos jovens, né, pais que levam as crianças lá, falam, meu filho quer ser chefe. Eu sempre falo assim, passa um dia aqui para ver o que é uma cozinha profissional. Aí ele vai saber. Agora, para quem quer ser cozinheiro de final de semana, hoje a internet eu acho que talvez uma boa pedida. É a melhor boa pedida. Dá um Google ali, vai no YouTube, de receita. Exato. Tem muito, né? E uma das coisas que eu acho que é muito importante, até para quem vai brincar final de semana, é anotar o que está fazendo, né? Então, eu sei que dá trabalho, mas, por exemplo, vai fazer um risoto, né? Tem gente que abre a geladeira, pega um pouco de coisa lá e faz um risoto, todo mundo fala, nossa, porque a pessoa tem o dom, às vezes, de cozinhar. Mas depois não consegue repetir o mesmo. Depois nunca mais consegue repetir. Por quê? Porque não anotou, não viu quanto tempo ficou aquilo e tal. Então, isso é importante, né? Porque eu conheço muitas pessoas que têm como hobby, mas são excelentes cozinheiros. Você sabe que você falou um negócio que é muito verdade. Esses dias aí o meu filho de 11 anos estava lá, pai, eu vi, ele já fez algumas receitas e aí ele pede ajuda lá para nossa funcionária, Michele, ajuda muito ele, e vamos fazer isso, mas ele fica empolgado pela internet de desenvolver receitas. Há muito esse estímulo hoje, né? Muito. Mas isso também está muito dentro das pessoas. Eu acho que essa questão do alimento é uma celebração à vida, né? Uma coisa realmente, deve ser muito satisfatório trabalhar com isso, né? Muito prazeroso você trabalhar com algo que, além de ser essencial para a vida, que é o alimento em si, você faz disso uma experiência, né? É assim que os chefes falam. Você não vai lá comer, você vai ter uma experiência gastronômica, né? Eu falo assim, um parâmetro as pessoas estão pagando por aquilo, né? Sim. Então, que a gente tem que fazer melhor do que as pessoas teriam a possibilidade de fazer em casa. Então, tanto que reproduzir receitas simples, né? Simples não é pobre, né? Simples não é... simples é simples, mas ele pode ser complexo. Sim. Então, a nossa receita, por exemplo, mais vendida lá no Brasil é um parmegiana. Sim. Tá? E eu tenho muito orgulho. Então, a gente usa mussarela de búfala, faz isso, faz aquilo, tal, dá para contar um monte de história. Mas não deixa de ser um parmegiana. É um parmegiana. Um num outro padrão, numa outra experiência, mas é um parmegiana.
que agrega, que agrada, que é um prato tão aceito já, né? Exatamente. E uma das coisas que eu falo que eu falo internamente, isso desde que eu me conheço por gente como cozinheiro, e eu via muito minha mãe fazer, então o fato de ter começado a trabalhar com cozinha japonesa, o japonês ele agradece muito o alimento, né? Antes de comer, ele sempre agradece, faz parte um pouco da cultura deles. Sim. Eles carregam os alimentos e eles comparam como se você estivesse carregando um bebê. Diferente um pouco de algumas culturas, né? Que eles jogam alimento e tal. Então, quando a gente vê, até saia muita propaganda, né? Falando, tem que ter um toque de amor, tal, de temperos prontos, tudo. Eu acho que é isso. E muda completamente. Muda né? Se você mesmo, não né? tem vontade, talvez é o tempero mais importante de todos. Aí, quando eu falo isso profissionalmente, muitas vezes eu sou visto como careta, sabe? Eu vejo isso quando às vezes eu sou convidado para fazer uma aula de cozinha em alguma universidade e tal, ou a gente se expõe nessas... Aí eu vejo, a gente sente, né, o olhar das pessoas, né? De um profissional olhar e falar assim, o que esse cara tá falando, né? Isso De é amor, muito clichê, né? esse negócio aí não funciona na prática, mas não é verdade. Não, mas isso dentro pelo menos das cozinhas que eu lidero, já liderei, é fator primordial. Eu falo, gente, o que a gente coloca a mão, as pessoas vão colocar na boca. Elas vão engolir isso aqui, vão degustar. É muito importante. É muito importante. É muito importante. E você é o que você come. Você né? é o que então, você se come. você olhar para isso, e isso é literalmente, não é uma força de expressão. A energia que você tem é do alimento que você ingeriu. Entendeu? Então, realmente isso, e para além dessa verdade, essa questão da experiência que você proporciona às pessoas, né? Muito legal, muito, muito bom ouvir, conhecer a sua história, né? Conhecer a maneira com que você se desenvolveu. Me fala um pouquinho qual que é a sua expectativa aí para o Ser essa semana, o que você pensa em agregar, o que as pessoas que vão lá para os empreendedores radicais, né? O Ser 23, né? O que elas devem ter como expectativa daquilo que elas vão receber lá? Pastor, primeiro, sim, foi uma bênção ter sido convidado pelo pastor Washington. Gostaria de agradecer ao pastor Washington também. Sim. Pastor Alessandro Dotto, que eu estou sempre lá. Esse domingo a gente foi no culto domingo, né? A gente não assistiu a pregação dele. Espero poder contribuir com qualquer... Se a gente puder ajudar, vai ser uma alegria, né? Eu vejo isso dentro da nossa igreja, da Videira, uma troca muito grande de empresários, né? Então, esse network é muito importante de um empresário que já está não sei se eu posso dizer nível, está num estágio mais avançado como empresa, ou tem uma solução, ou às vezes tem um serviço. Eu acho que, além dos conhecimentos, né, que o Empreendedores Radicais passa, esse network, essa ligação. Eu vejo, por exemplo, no dia que teve encontro com Deus, lá o Brasido chegou 2h da tarde, normalmente o movimento começa a diminuir, começou a encher novamente, todo mundo com a camisa da igreja, e foi uma bênção. Todo mundo para comer lá? Todo mundo para comer lá no Brasido. Então, assim, são coisas que vão muito além dos negócios, né, do ensinamento de Jesus dentro dos nossos valores. Então, a expectativa está muito grande também para mim, porque eu quero assistir. Legal. Coincidência, eu estava lá no GKPN agora esse ano, que foi em Sorocaba, né? E aí, sexta-feira à noite, sentei com o pastor Rafael lá, né? O pastor Rafael já tinha ouvido falar da minha comida, né? Ele já veio em Cuiabá algumas vezes e não conseguiu ir no Brasido, né? E aí, eu nem imaginava que eu seria um dos preletores, né? Seria convidado, e ele estava falando que vinha para Cuiabá, que iria fazer palestra, até ele vai estar no Legendários também. Sim. Então, eu acho que está recheado de pessoas assim muito experientes, não só com a mente empreendedora, mas também com conhecimento do Senhor, né? Isso é gostoso, né? Se torna ali também, como você citou o GKPN, uma família, né? É um pessoal ali, você vai lá, tem o seu Mário, que é tão querido, mas também tem outros tantos empresários que professam a mesma fé, têm a mesma visão, né? Não é aquela ideia da pessoa que é crente, tapada, que não é aberto a negócios, que não entende das coisas. Isso realmente é um grande preconceito que há, né? Devemos convidar pessoas para estar no nosso meio para ver qual é esse ambiente inovador de empreendimento, de muitas ações e atitudes ousadas que a gente quer ter e tem,
a partir dos empresários da igreja, mas sempre dependendo do Criador, sempre dependendo da direção do Espírito, né? Sempre tendo esse ambiente seguro de crer na direção do Senhor, de poder contar com o bom conselho de amigos experientes, mas que você sabe que também tem uma direção do Espírito Santo e pode ser usado por Deus. Né? Como você é usado, com certeza. Eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais. Nós estamos já chegando no fim do nosso podcast. Gostei muito de ter esse papo com você e de entender um pouco da sua história, mas as suas considerações finais a respeito do que você tem vivido hoje em família, uma empresa, a sua equipe, e o que isso tem significado assim, para a sua vida espiritual, como você pode hoje ser usado por Deus, porque eu sempre gosto de dizer assim, aquilo que Deus faz em nós e através de nós, né? Então, como tem sido essa sua experiência aí para a gente finalizar, o que você pode recomendar para alguém que quer empreender, mas eu quero empreender na direção do Espírito Santo, né? A gente tem vivido momentos assim maravilhosos, como a gente nesses últimos 6, 7, 8 meses, né, principalmente que a gente consegue, dentro do nosso empreendimento, trazer a palavra de Deus. Então, contar até uma historinha rápida, a gente passa vários desafios, né? Sim. Nas últimas semanas, na última semana agora, a gente perdeu, acho que foi 3 ou 4 funcionários num dia só de cozinha, né? E aí eu estava com o meu sous-chefe, né, com o chefe de cozinha geral, ele estava bem... eu vi que ele estava bem eufórico, e aí eu estava em cima na sala de escritório, que eu nem sou muito de ficar lá, né? Eu gosto muito de ficar na operação e tal. E aí eu estava sentado na mesa de Carol e a Bíblia estava aberta, né? Para falar a verdade para o senhor, eu não vou lembrar qual passagem, mas eu sei que era de Mateus. Eu li a Bíblia, nós dois lemos, e aí começamos a dar gargalhada de toda a situação. Talvez a gente fica falando de religião, né? Mas eu sei que a todo momento a gente está influenciando alguém. É verdade. Então, nesse momento, eu vivo um momento de poder, acredito, de influenciar as pessoas para o bem, dentro da palavra do Senhor, algo que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer. Sim. Então, eu utilizo o meu negócio hoje, né? Os meus negócios, podendo ajudar as pessoas que estão próximas, né? Então, eu vi que o Thiago estava bem afobado, né? Falei, vamos ler a Bíblia junto agora, vamos. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Como que eu ia imaginar que isso ia acontecer? Então, a gente só tem a agradecer tudo que está acontecendo. Que bênção, fico feliz, muito bom. Eu quero aproveitar aqui para também convidar você que ainda não se inscreveu, se inscreva no Ser 23. É uma oportunidade enorme de você aprender com quem já faz. Eu sempre digo que é uma grande oportunidade, um grande privilégio você poder ser mentoriado em alguma área ou em várias áreas da sua vida. Porque a mentoria, a troca de conhecimento, fala da experiência que alguém às vezes pagou muito caro para ter. Já viveu, às vezes errou bastante, né? Às vezes já gastou tempo, investiu dinheiro, perdeu dinheiro naquilo, e que eu posso, com o interesse, eu posso, às vezes, com pouco e muito menos esforço, absorver. Tem gente que tem a síndrome de Adão. Você sabe como é que é a síndrome de Adão? Ele quer ser original. Eu não tenho essa síndrome. Então, eu tenho sido muito abençoado, porque quando você de certa forma, humilde, e olha e fala assim, poxa, eu tenho tanto para aprender com ele sabe mais do que eu, por que não? Por que não aprender? Por que não aprender o que o Fernando tem para dizer para mim nesses anos de experiência? O que ele errou, eu não preciso errar, porque se ele me contar como é que é... Então, você sabe, eu tenho um mentor que é o pastor Aloysio, fazem 20 anos que eu caminho com ele. Antes, eu sempre tive meu pai como meu próprio mentor, e até hoje. Então, assim, eu desconheço uma vida sem
uma mentoria, sem olhar para alguém e dizer, olha, tem alguém que já está ali na frente e está me torcendo por mim, me ajudando. Então eu acho que essa troca realmente é muito valiosa, né? E esse seu investimento aí no ser, tenho certeza que você vai abençoar muitas pessoas, como também os outros palestrantes lá, e vão ser abençoados. E essa humildade para trocar realmente só agrega, né? Agrega você que fala, porque a gente que ministra, até o que a gente já sabe, a gente fica sabendo melhor, porque você fala, e quem mais está aprendendo é quem está ensinando. É quem está ensinando. Né? E os outros também, então realmente é um ambiente muito agradável. Quero convidar você para estar ali no Ser e fazer a sua inscrição se ainda não fez, porque realmente você só tem a ganhar, não é? Fernando, obrigado por ter estado aqui conosco, compartilhado a sua história. Eu tenho certeza que como o empresário de sucesso que você é, e já não é de hoje, né? Com tanto tempo de serviço prestado, sendo quem você é e sendo reconhecido, você, um simples testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Ele está fazendo, e de ter a direção do Espírito, eu tenho certeza que vai estimular muitos homens e mulheres de negócio que têm uma cabeça meio assim, separada. Não, a minha vida espiritual é uma coisa, a minha vida de empreendimento é outra. Hoje eles entenderam que não tem nada disso, é tudo uma coisa só. Uma coisa só. Você é uma pessoa integral, então o Espírito de Deus que te abençoa na sua alma, no seu relacionamento com a sua esposa e com seus filhos, é o mesmo que te abençoa no seu empreendimento. Amém. E te dá direção, né? Eu acho que isso é muito legal, muito importante. Deus te abençoe e continue te levando a lugares altos. E eu quero declarar que o Brasido, esse é o primeiro de muitos que virão para a glória do Senhor, e que você vai realmente abençoar muitas pessoas. Já tem abençoado muitas pessoas e vai continuar abençoando muitas famílias e dando testemunho da direção do Espírito e da bênção de Deus sobre a sua casa e sobre sua empresa, os seus funcionários, e sempre a graça e o favor de Deus estejam com você. Ô, pastor, uma alegria, obrigado demais. A gente ama estar perto do Senhor, né? O tanto que a gente aprende. O Senhor é uma inspiração para nós, para mim, para minha família. E Jesus em primeiro lugar, depois nossa família e depois o Senhor também, porque a gente aprende muito. Obrigado demais aí pela oportunidade. Amém. Espero todos no Ser. Amém. Te esperamos lá. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho da sua audiência, por estar conosco aqui. Os irmãos que estiveram aqui todo o tempo, concordando, falando amém. E para você que vai assistir depois também, que você seja muito abençoado. Compartilhe com alguém esse podcast, vai ficar salvo aqui durante toda a semana, depois vai para nossa plataforma novamente, e estamos aqui para edificar a sua vida. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.